Então, o que são essas organizações supranacionais? Elas são, na verdade, elas são de vários tipos, tá? Mas elas são grupos ou são algumas entidades formadas por vários países e tomam algumas decisões. As decisões são coletivas sobre vários tipos de assunto. Tá? Por exemplo, questões econômicas, questões militares, questões ambientais. Por isso, muitas vezes essas organizações elas acabam tirando um pouco do poder dos países que fazem parte delas. Por exemplo, a ONU. A ONU é uma organização supranacional, ou seja, dentro da ONU tem vários países. Se de repente esses países fazem um acordo lá dentro da ONU, um acordo coletivo é aprovado, todos eles têm que aprovar isso nas suas assembleias nacionais. Mesmo que a Assembleia Nacional não aprove com unanimidade, a lei passa a valer. Então, por exemplo, você tem uma lei, você pega uma regra que a ONU acaba aprovando, o país não é muito afim daquela regra, mas, como é uma regra internacional, o país acaba aprovando para não ficar de lado, excluído dentro do organismo internacional. Então, nesses acordos coletivos, muitas vezes, os interesses nacionais eles ficam um pouco prejudicados. Então, é isso que vem naquela primeira questão. Como que os estados podem perder poder? Né? Porque, de repente, o estado quer muito uma coisa, porém, internacionalmente, aquela coisa não é muito bem aceita. Então, ele tem que abrir um pouco de mão do interesse próprio para conseguir uma aceitação melhor internacionalmente. Sara entrou. A Sara entrou? Boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. A gente acabou de começar. Tá ok. Tá? Teve um caso, não sei se vocês lembram, que ficou famoso até. Passou bastante na televisão, passou bastante pela internet aí, há uns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, quando começaram aquelas ondas de refugiados para a Europa. Não, na verdade faz mais tempo, né? Faz mais tempo. Começou uma onda muito grande de refugiados para a Europa, tanto da Síria quanto do norte da África. E teve um caso que ficou muito famoso, que foi um repórter da Hungria que passava uma rasteira num refugiado. Não sei se vocês lembram disso. Que o pessoal estava filmando esses refugiados entrando correndo em alguns territórios europeus, e um dos repórteres estava filmando, bota o pé e um dos refugiados cai. Né? Esse repórter ele era da Hungria. E a Hungria é um dos países que fazem parte da União Europeia. O que a Hungria queria fazer? A Hungria tinha um governo mais voltado para a extrema-direita na época, ainda tem. Né? E eles queriam bloquear o acesso desses migrantes, queriam fazer uma cerca, um muro na fronteira deles. Não é um muro, mas uma cerca, né? Queriam impedir que os refugiados entrassem. Só que isso era uma vontade do país Hungria. Só que na União Europeia isso não é permitido. Então, a União Europeia, que é um bloco de vários países, não permite esse tipo de atitude. E na ONU também isso não é permitido, porque os refugiados eles são protegidos por uma série de regras da ONU aprovadas pelos países que fazem parte dela, e a Hungria faz parte. Então, por mais que a Hungria quisesse botar um bloqueio na fronteira, ela não conseguiu fazer. Porque se ela fizesse isso, ela ia sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de pressão da própria União Europeia e da ONU também. Tá? Então é nesses acordos internacionais que muitas vezes as organizações supranacionais acabam tirando um pouco do poder dos países membros. E aí que vai na direção da primeira questão. Tudo bem, Marinalva? Tudo bem, professor. Deu uma travada na tela de novo. Acho que a hora que a Sara entrou, travou. Eu vou entrar pelo celular também, que eu consigo acompanhar a sua tela e você, porque tá tudo travado. Tá bom, tudo bem. Vamos só esperar ela entrar aqui então, Sara, pelo telefone, para a gente continuar, tá bom? Ok.
Você já se vacinou já, Sara? Oi? Você já tomou a vacina? Ainda não. Ah, pensei que você tivesse tomado por causa do bebê. Eu acho que não. Acho que só grávida toma. Não, era grávida e também... Acho que quem estava amamentando também tomava, não era? Se não me engano. Ah, mas eu não tô mais. Ah, tá, entendi. Eu tava falando, tava desligando. Ô, Marinalva, deu certo? Acabei de entrar. Pronto, professor. Você tá com os dois microfones ligados aí, né? Tenta desligar. Aí, boa. Desliguei. Boa. Desliguei. Legal. Tá vendo agora o slide passar? Tentando ver aqui que tá difícil, né? Tô vendo pelo computador, por incrível que pareça. O celular também travou. Sério? Agora o computador que voltou. Né? Bom, o importante é que tu consegue ver, então. Então, beleza. Vamos lá. Então, a gente fez essas definições do que são essas organizações supranacionais. Então, são essas entidades, esses grupos que tem vários países que fazem parte deles. Existem várias organizações assim, né? E comentei com vocês que muitas vezes elas tiram um pouco da independência dos Estados-membros. Isso é super normal quando você tem qualquer coletivo, né? Qualquer coisa democrática. Quando você tem uma votação, nem todo mundo vota a favor, mas se a maioria ganha, aquela regra entra em vigor. Então, nem sempre 100% das pessoas gostam do que está sendo feito, mas elas têm que seguir porque afinal fazem parte de um grupo maior. Dessa maneira, os estados acabam às vezes perdendo um pouco da liberdade. Tá? Claro que não é assim, né? As regras que são feitas nessas organizações não são regras muito invasivas, não são regras que vão mudar as leis do país, a constituição do país, não é isso. Mas algumas regras podem ser criadas que os países têm que seguir. Tá? A gente está vendo muito agora, ultimamente, as questões ambientais. Então, a questão do Acordo de Paris, que foi feito há pouco tempo. Então, o Acordo de Paris é um bom exemplo disso, para controlar as emissões de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Só que para isso acontecer, os países vão lá e assinam que vão participar do acordo. Legal. Só que para os países conseguirem chegar nesses objetivos, eles têm que mudar uma série de coisas nos seus próprios territórios. Então eles têm que fazer adaptações, mudar tecnologias, fazer investimentos, coisas que talvez o país não esteja muito preparado para fazer naquele momento. Porém, como assinou o acordo, ele tem um prazo para cumprir, ele tem que fazer. Tá? Então, por isso que a gente fala que às vezes as organizações tiram um pouco da independência do país, mas nada que vá controlar esse país. Mas, vez ou outra, uma outra regrinha aí tem que meio que engolir meio quadrado. Né? Quais são os objetivos dessas organizações supranacionais? Por que elas são importantes a gente dar uma olhada nelas? Né? Porque elas, primeira coisa, os objetivos delas são liberar sobre diversos acordos coletivos, como eu venho falando aqui agora. Elas têm uma importância grande porque muitas delas, por exemplo, foram criadas depois das guerras mundiais. Então elas têm como objetivo fazer algumas intervenções dentro de países que têm instabilidade política, fazer algumas intervenções em lugares que passam por guerras civis. Então muitas delas têm importâncias humanitárias, né? Vão ajudar quando tem um desastre natural, por exemplo, um grande terremoto, um tsunami, enfim. Então tem esse papel humanitário que é muito importante internacionalmente. Algumas têm objetivos financeiros, de fazer empréstimos de dinheiro para diferentes países. Então elas têm uma importância muito grande para auxiliar a comunidade internacional. Tá bom? Elas podem ter tanto um caráter mais assim regional, por exemplo, um Mercosul, né? É só aqui na América do Sul. Tá? ONU é do mundo todo. Organização Mundial da Saúde é para o mundo todo. Organização Mundial do Comércio é para o mundo todo. Tá? Então algumas são
globais, englobam países de todos os continentes, outras pegam países de um continente só, ou só de uma parte desse continente, tá bom? Depende de como elas são montadas, certo? Eu vou falar para vocês aqui só das principais, das que costumam aparecer mais quando a gente vê nos noticiários ou vê na internet, tá? Só para a gente saber o que elas são, de onde elas vêm e quais são os principais objetivos, tá certo? A primeira delas é a ONU. A ONU acho que é a mais famosa de todas, né? O símbolozinho da ONU aqui aparece em vários lugares quando a gente acessa algumas notícias ou algumas ações mesmo que a ONU faz ao redor do mundo. A ONU, além de ser, acho que a mais importante, ela é a maior de todas também. Dentro da ONU existem várias outras organizações, né? Organizações que fazem parte da ONU. Por exemplo, a Unicef, o Unicef faz parte da ONU, a Organização Mundial da Saúde faz parte da ONU, a Organização Mundial do Comércio faz parte da ONU, o FMI. Então, várias organizações estão embutidas aí na ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, então é relativamente nova aí, né? A partir de 1945. E ela veio para substituir outra organização que existia antes. Então, antes da ONU existia uma tal de Liga das Nações. Essa Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. O objetivo dela era meio que prevenir que houvesse outras guerras. Não deu certo, né? Teve a Segunda. E aí depois da Segunda criaram a ONU. E a ONU vem até hoje aí funcionando, né? Ainda não teve nenhuma... Passou por algumas crises, né? Algumas guerras também que acontecem que a ONU tenta intervir e não consegue. Outras a ONU consegue intervir, então não são todas. Depende também dos poderes que estão envolvidos, né? Mas ela foi, a partir da Segunda Guerra, criada, e de lá para cá ela veio aumentando bastante em tamanho. Vários países novos foram agregados à ONU, né? Passaram a fazer parte dela, tá bom? Qual é o objetivo principal? Também surgiu para impedir um outro grande conflito mundial. Quando ela surgiu principalmente para isso. Vamos impedir que tenha uma próxima guerra mundial. Porém, com o desenvolvimento da ONU, ela começou a participar de vários outros aspectos aí. Como já citei aqui, a Organização Mundial da Saúde, ou a do Comércio, ou o Unicef. Então, são vários aspectos da ONU. Um tratando da saúde, um tratando do comércio, outro tratando da criança. Tá? Então, existem outras organizações várias, e aí ela começou a se expandir bastante. E algumas organizações, inclusive, têm um papel muito importante em alguns países do mundo, principalmente os que são menos desenvolvidos, que têm crises sociais enormes, né? Então, a ONU tem um papel muito importante nesses países, como se fala de tratamento à saúde, vacinação, ajuda humanitária, ela tem um peso enorme. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a ONU é o principal deles aí e o maior de todos. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui de como ela está no mundo. Então, quando você pega o mapinha do mundo aqui, ó, todos os países em azul são membros da ONU. Quando você olha o mapa, é tudo azul, né? Então, são todos membros da ONU. Praticamente o mundo inteiro é membro da ONU. Um ou outro país aí que fica de fora, tá? Principalmente países que estão em algum tipo de disputa. Então, ou países que não são reconhecidos ainda, tá? Ou países que estão participando de algum tipo de guerra ou disputa política. Tá? Por exemplo, a gente olha o mapinha de longe, parece que o mundo inteiro é da ONU. Quando dá um zoom, né, a gente tem alguns países aqui, ó, Kosovo, Abcásia, Ossétia do Sul, República Turca do Chipre, já vou explicar o que é isso, tá? Taiwan e essa República Árabe Saharaui, que é do Saara Ocidental, eles não fazem parte da ONU, são territórios que eles querem ser países independentes, eles almejam serem independentes. Ou são territórios que têm algum tipo de conflito político com outros países, e aí eles não são reconhecidos pela ONU como países independentes. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Essa República Árabe aqui, ó, aqui no oeste aqui da África, aqui no noroeste da África, é um local que se chama Saara Ocidental. Esse local aqui ele tem uma disputa muito grande. Ele quer se tornar um país independente, porém um país vizinho aqui, que é o Marrocos, logo aqui em cima, não quer que isso aconteça, quer que esse território aqui pertença a ele. Então o Marrocos quer que isso pertença ao Marrocos, e essa parte do território quer se tornar um país independente. Então, por causa dessa disputa,
existe um conflito de interesses aí e a ONU não reconhece como um país. Então ele não faz parte da ONU. Mesma coisa Taiwan. Taiwan, aqui bem no cantinho do mapa. Taiwan não é reconhecida como um país porque a China acha que Taiwan pertence a ela. Então, no ponto de vista chinês, Taiwan não é um país independente. Taiwan pertence à China. Mas a Taiwan diz que não. Taiwan diz que não. Taiwan diz que não, eu sou um país independente, não tem nada a ver. Só que como a China tem uma importância muito grande no mundo, econômica e politicamente, a ONU fala, não, então enquanto não resolver isso aí, não vou reconhecer como país. E aí a maioria dos países não reconhece. Então existem alguns lugares que ainda tem esse tipo de conflito e não fazem parte da ONU. Tirando esses lugares, a grande maioria do planeta, a grande maioria dos países, estão dentro da ONU. Por isso que ela é a maior organização. Então quando você tem algum acordo, por exemplo, o Acordo de Paris, para a emissão dos gases de efeito estufa, e os países da ONU acabam assinando isso daí, a gente tem um impacto global em cima do acordo. Né? Não é um acordo só regional, é um acordo global. Então aí que está a importância da ONU e aí que está a resposta da primeira questão da atividade. OTAN. OTAN é uma outra organização internacional muito falada, ainda mais agora quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, né? Porque a OTAN é uma organização puramente militar. Você vê, a ONU ela tem vários braços, né? Inclusive também tem um braço militar na ONU. Mas a OTAN ela é só militar. É uma organização que vem lá da Guerra Fria. E mesmo a Guerra Fria tendo acabado, a OTAN continua até hoje. Ela é a organização militar do Tratado do Atlântico Norte. Então essa organização do Tratado do Atlântico Norte reúne os Estados Unidos como líder principal, né? E todos os aliados dos Estados Unidos. Então os aliados que eram aliados dos Estados Unidos lá na época da Guerra Fria, continuam hoje, e mais alguns outros países que foram sendo adicionados, eles formam essa organização militar de proteção. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se algum dos países da OTAN for atacado por um outro país aí externo, todos eles respondem ao mesmo tempo. Tá? Então isso cria uma organização muito forte militarmente, né? E engloba os Estados Unidos, engloba a maioria dos países da Europa, então engloba aí grandes potências econômicas e políticas do mundo. Aí é claro que ninguém vai querer brigar com um país que pertence à OTAN, né? Porque ninguém vai querer brigar com a OTAN inteira. Por isso que criam-se várias tensões políticas da China com os Estados Unidos, da Rússia com a Europa. A gente sempre vê muita tensão pelos noticiários e o pessoal fica pensando, pô, por que a Rússia então não ataca tal e tal país? Por que não tem uma guerra de física mesmo, né? Porque muitos países vizinhos da Rússia fazem parte da OTAN. E a Rússia não pode simplesmente invadindo esses países porque vai ter que lidar com a OTAN inteira. Né? Mesma coisa a China. Então é um exemplo de organização puramente militar, tá? Para proteger os membros que fazem parte dela. Tudo bem? Tá aí, ó, em azulzinho, os países membros da OTAN. Em vermelho, a antiga União Soviética, que tinha o seu pacto na época também, né? Então, quando a União Soviética existia até 1991, ela também tinha como se fosse a OTAN da União Soviética, que chamava Pacto de Varsóvia. Era a união dos países aliados da União Soviética. Quando a União Soviética deixa de existir, que é toda essa mancha vermelha aqui, ó, quando ela deixa de existir, ela se divide em vários países. Alguns países, inclusive, que eram da União Soviética, hoje em dia fazem parte da OTAN. Então eram países que eram antigos aliados da União Soviética, hoje em dia estão do outro lado, são aliados dos Estados Unidos. Né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui de como isso foi construído. Então começou na Guerra Fria, era um bloco militar de cada lado, Guerra Fria acabou, mesmo assim a OTAN continua e ainda ela ficou maior com o passar do tempo. Tá aí, ó. Membros da OTAN em 1990, aqui do lado esquerdo, e membros da OTAN em 2009. De 2009 para cá isso aqui não mudou. Tá? Então, membros da OTAN em 2009. Repara como aumentou bastante o número de países que fazem parte da OTAN dentro da Europa. Então isso aí cria uma tensão política muito grande no continente. Né? Os aliados, a Rússia e os aliados da Rússia, que ainda são aliados da Rússia hoje, ficam cada vez mais cercados por países da OTAN. Isso impede, então, que eles consigam
fazer qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de invasão, de guerra dentro da Europa, porque afinal agora todos eles fazem parte do mesmo bloco militar. Então é uma organização supranacional, né? Se de repente algum país da OTAN é invadido, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem 3 países pequenininhos aqui, ó, que ficam vizinhos da Rússia. A Rússia está aqui. Se a Rússia resolve invadir esses 3 países aqui, são a Letônia, a Estônia e a Lituânia, esses 3. Se a Rússia resolve invadir alguns deles, a Europa inteira tem que responder, porque todos fazem parte da OTAN. Não adianta Portugal. Portugal está aqui, ó. Se Portugal falar, mas eu não quero. Não é eu não quero. Você faz parte da OTAN. Se você fosse invadido, a gente também ia responder. Então, você vai ter que responder junto com a gente. Então é aquela coisa do Estado Nacional, muitas vezes ele pode não querer naquele momento, mas como ele faz parte de uma organização maior, ele vai ter que fazer parte. Tá bom? Vai ter que fazer parte da ação que essa instituição for fazer. Certo? Maravilha. Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Vamos passar por mais uma aqui, que no Brasil foi muito falada há alguns anos atrás. Né? Alguns anos atrás, umas 2 décadas atrás, aí, no Brasil se falava muito do FMI. Quando eu ouvi falar de FMI a primeira vez, eu estava ainda no ensino médio, né? Quando teve lá o governo do Fernando Henrique. Então, o FMI era muito falado aqui no Brasil, porque emprestou dinheiro para o nosso país. Né? O governo do Fernando Henrique, o primeiro governo do Lula, se não me engano também, o FMI fez bastante parte. E agora faz parte da história da Argentina. E vários outros países do mundo já passaram pelo FMI, tal do Fundo Monetário Internacional. Né? É uma agência que é especializada, é das Nações Unidas, mas ela é especializada nessas cooperações monetárias, especializada em assuntos financeiros. Então, ela empresta dinheiro para os países, porém, não é só assim, né? Toma aí 5. Não é assim, né? Quando o FMI empresta dinheiro para qualquer país, o país tem que cumprir uma série de metas. E essas metas podem não ser muito boas para o país naquele momento, mas se você quer dinheiro emprestado, você tem que cortar algumas coisas. Né? Então, quando o Brasil pegou o dinheiro do FMI, muitas coisas tiveram que ser feitas aqui, muitas mudanças, até em algumas leis, tiveram que ser feitas para garantir o empréstimo. E eu só vou te emprestar se você der um jeito no seu rombo orçamentário, nas suas contas públicas. Se você não der um jeito nessas contas, eu não vou te emprestar dinheiro. Então aí o país tem que se mexer, tem que dar um jeito de diminuir os prejuízos da conta pública para garantir o empréstimo do FMI. Então, é um jeito também do país perder um pouco da independência em prol de uma ação internacional. Tá? Então, o FMI, que é esse fundo monetário, funciona nessa questão de movimentação financeira ao redor do mundo. Bom, outro que aparece bastante no Brasil é o tal do BIRD. O BIRD é um banco internacional. Existem vários bancos internacionais. E aí eles não são para emprestar dinheiro para tirar você do fundo do buraco, que nem o FMI é. Eles são para financiar projetos. Então vocês reparam que às vezes tem algumas obras públicas, tipo, está construindo uma estrada, construindo um viaduto, e eles botam aquelas placas enormes, né? A gente pode olhar para aquelas placas e pensar, é propaganda do governo. Não, não é isso. Aquelas placas, elas são obrigatórias a serem botadas, independente do governo. Pode ser PT, PSDB, PSL, PSTU, não interessa. Aquelas placas, elas são obrigadas por lei estar ali. Inclusive, elas são obrigadas também por esses órgãos internacionais, para mostrar quem está financiando o projeto. Na próxima vez que vocês verem uma placa dessas, dá uma reparada lá se não tem o nome do BIRD, que muitas vezes tem. Né? Então, ele é um banco internacional, também formado aí pelos países que fazem parte da ONU, e esses países botam dinheiro nesse banco todo ano. Todo ano os países que fazem parte da ONU têm que pagar um dinheiro para a ONU, que é para manter a ONU. Né? Uma parte desse dinheiro vai para esse BIRD. Ele vai financiar obras de infraestrutura, de reconstrução, de desenvolvimento nos países mais carentes. Então, de repente, o viaduto que você passa em cima para pegar quando pega o ônibus, de repente ele foi financiado pelo BIRD. Tá? Ou alguma obra para conter enchente, por exemplo, foi financiada pelo BIRD. Alguma reconstrução depois que aconteceu um terremoto, um acidente natural, foi financiado pelo BIRD também. Tá? Então o objetivo desse banco aqui é a redução das desigualdades, combater um pouco a pobreza. Claro que também o empréstimo não vem de graça. Né?
mas tem um objetivo um pouco diferente do FMI, que é para resgatar as contas, as contas, né, a parte financeira de um país. O BIRD não, o BIRD vai atuar na parte de mais desenvolvimento, construção de infraestrutura, etc. Construção de estradas, aeroportos, assim vai. Bom? Agora a gente vai falar de dois aqui, a OCDE e a Organização Mundial do Comércio. São dois que foram muito falados nos últimos tempos, né? Junto com a Organização Mundial da Saúde, acho que são os que são mais falados por aí. A OCDE porque quando o atual governo federal assumiu, um dos grandes objetivos do governo do Bolsonaro era botar o Brasil dentro da OCDE. Tá? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, é um grupo de mais ou menos 30 países, um pouco mais de 30 países, tá? Que esse grupo é fechado. Eles não é qualquer um que faz parte. Então, isso aqui não faz parte da ONU. É uma outra organização supranacional, formado por um pouco mais de 30 países que discutem questões econômicas, financeiras, comerciais, enfim, vários assuntos dentro desse grupo fechado, e eles se autoajudam. Só que só entra nesse grupo as economias mais estáveis, né, e mais importantes do mundo. Apesar do Brasil ser uma economia muito importante para o mundo, está entre as 10 maiores do mundo, há muitos anos, né, a gente já chegou a ser uma das 5 maiores do mundo no começo aí dos anos 2000, agora a gente perdeu umas posições aí, a gente está perto da 10ª. Mas, mesmo assim, a gente não faz parte desse grupo, porque ainda falta estabilidade para a nossa economia, estabilidade para a nossa política, para a gente conseguir entrar lá. Tá? Então, esse grupo aqui faz uma série de estudos econômicos, ambientais e discussões para resolver os problemas dos países membros. Então, dá para rolar um tipo de empréstimo, dá para rolar um tipo de auxílio com pesquisa, várias coisas eles se ajudam entre si. E aí o governo atual queria enfiar o Brasil aí, já há vários anos, na verdade, vários governos anteriores tentam botar o Brasil dentro da OCDE sem sucesso. Tudo bem? A maior parte dos países que fazem parte da OCDE são os países mais desenvolvidos. Então eles fazem esse intercâmbio entre eles mesmos. E aqui da América do Sul só o Chile faz parte. Só o Chile foi aceito. Os outros se inscrevem, mas ninguém deixa entrar não. É o grupinho fechado, né? Grupinho fechado. Mas foi muito falado aí justamente porque o Bolsonaro queria muito botar o Brasil aí dentro e não conseguiu. Tá bom? Então aí os países que fazem parte da OCDE estão em azul. Então a gente vê aí Estados Unidos, Canadá, México, grande parte dos países da Europa, né? Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão, e Chile, na América do Sul. E os que querem entrar, né? Brasil, Colômbia, Peru, Argentina, Egito, Marrocos, Tunísia e outros aqui da Ásia Central e da Europa Oriental, Ucrânia, por exemplo, Romênia e tal. Então esses países aqui querem entrar, mas ainda não foram aceitos, tá? Justamente porque ou tem algum tipo de conflito regional, ou então a economia ainda precisa dar uma certa evoluída e estabilizada para participar do clubinho fechado. Organização do Comércio e da Saúde, elas fazem parte da ONU. Tá? A Organização do Comércio vai cuidar da parte comercial. Vai cuidar, por exemplo, se existe algum tipo de protecionismo, se existe algum tipo de regra nos países que prejudica que o comércio aconteça de modo fluido, de modo justo. Tá? Então é uma organização que vai julgar, inclusive, algumas regras que existem entre um país e outro. Então o principal objetivo aqui é trabalhar com relações comerciais transparentes. Mas aí aqui, pessoal, aqui entra uma coisa que eu comentei lá quando eu falei da ONU também. Sei que vocês lembram quando eu falei da ONU, que eu falei que a ONU foi criada para evitar guerras mundiais, mas que nem sempre ela conseguiu evitar as guerras. Muitas vezes a ONU fala, não pessoal, vamos parar com essa guerra, mas a guerra não para, continua. Porque por mais que a ONU seja uma organização supranacional, ela pode exercer uma certa pressão em alguns países, tem países que têm uma força política tão grande que a ONU tem dificuldade em fazer alguma coisa contra eles. Por exemplo, os Estados Unidos. Várias guerras que os Estados Unidos lutaram, a posição da ONU foi contra, né? Foi, vamos parar, vamos não sei o que, vamos negociar, vamos conversar. Mas como os Estados Unidos são o país mais forte do mundo, militarmente falando, economicamente falando, politicamente falando também tem muita influência, muitas vezes simplesmente ignoram a ONU. Tá? Então,
tem países que conseguem ainda ignorar essas organizações supranacionais, mas são pouquíssimos, né? Os Estados Unidos conseguem, a China consegue, às vezes a Rússia consegue, um outro país europeu pode tentar bater de frente. É difícil, tá? Mas a maioria das vezes não dá certo, mas alguns conseguem. E eu voltei nesse assunto aqui, quando a gente fala do comércio, não só porque tem uma questão que fala disso lá na nossa atividade, mas é porque com o comércio isso acontece muito, porque os países têm muitas leis e regras protecionistas que essa Organização Mundial do Comércio tenta combater, para o comércio ser mais justo. Tá? Vamos dar um exemplo bem básico aqui. Ó. Vamos imaginar que o Brasil produz muito sapato. Realmente produz, né? O Brasil produz muito sapato. E aí você vai vender sapato para a Argentina. Fala, ó, tem muito sapato aqui, pega o sapato, compra o meu sapato. Só que se eu produzo muito sapato, meu sapato é muito barato. Né? Quando o meu sapato chega na Argentina, os caras que produzem sapato lá dentro da Argentina vão ficar bravos. Porque o sapato da Argentina é mais caro do que eu comprar o sapato do Brasil. Então o que o governo da Argentina faz? Calma aí. Para proteger os meus fazedores de sapato, aqui argentinos, eu vou botar uma taxa em cima do sapato do Brasil. Então vou botar uma taxa lá. Uma taxa bem alta. Porque aí o sapato do Brasil vai ficar mais caro, porque tem que pagar essa taxa, e as minhas indústrias de calçado aqui ficam numa boa, continuam vendendo sem falir. Tá? O que a Argentina faz então? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo o que aconteceu, não. O que aconteceu nesse exemplo? A Argentina toma uma ação protecionista. Falou, para eu proteger o meu mercado de sapato, eu vou botar uma taxa bem grande no seu mercado, porque aí eu estou protegido. E você tem que pagar mais para entrar aqui. Isso é uma coisa que ela não pode ser feita. Ela atrapalha as trocas comerciais. Claro que as taxas existem, mas quando as taxas são abusivas, são muito altas, isso atrapalha. Aí os países vão para a Organização Mundial do Comércio e lá vai ter um julgamento para saber se a taxa ela é justa ou não, se ela tem que ser modificada ou retirada. Tá? Isso existe no mundo todo. Muitos países têm taxas protecionistas, inclusive o Brasil e vários outros também têm. Então a Organização Mundial do Comércio deve ser, eu já não tenho certeza disso, mas deve ser a mais criticada de todos. Né? Eu nunca li nenhum artigo que falasse, não, essa aqui é a mais criticada, essa não é, essa que funciona melhor. Eu nunca li isso. Mas existem tantas críticas à Organização Mundial do Comércio que acho que tornam ela a mais criticada de todas, justamente porque ela trabalha com essas proteções comerciais. Então, quando um país faz suas leis protecionistas, ele quer proteger a sua indústria interna, né, ou quer proteger os seus produtores internos dos produtos que vêm de fora. Mas quando ele faz isso, ele também dificulta a vida do outro que está produzindo lá do outro lado. Né? E aí fica essa guerra comercial. Quem cria mais taxa para quem? E aí o equilíbrio entre essas taxas, quem faz é a Organização Mundial do Comércio. Então ela deveria lutar por um comércio igualitário e transparente entre todo mundo. Porém, ela não consegue fazer isso. Então ela acaba só negociando daqui, negociando dali. Ela vai meio que no caminho contrário do que ela devia fazer. Né? Ela vai só negociando as taxas e não acabando com elas. Ela tenta fazer uma equilibrada. E é muito difícil. Tá? Então, volta e meia ela aparece na imprensa com algumas rodadas. Quando tem várias negociações da OMC, eles chamam de rodada. Então, rodada Doha, é o nome do lugar onde teve. Rodada, sei lá, de Paris, rodada Rio de Janeiro, rodada tal. Então, aonde a rodada é feita, é uma rodada de negociações sobre taxas comerciais. Onde essa rodada é feita, recebe o nome do lugar e ali eles tentam negociar as melhores coisas. Isso veio muito quando o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele travou uma guerra comercial muito forte com a China, justamente mexendo nas taxas, né? Queria aumentar muito as taxas, ameaçava subir, aí a China também ameaçava, e nisso os outros países do mundo também ficavam nessa briga de você vai subir, eu vou subir também. Então criou uma instabilidade comercial muito grande. E a Organização Mundial do Comércio ficou no meio dessa briga. Né? Ela não conseguia fazer as taxas diminuírem. Ela só conseguia fazer aquela, meu amigo, vamos dar uma conversada aqui. Ela só conseguia meio que esfriar as negociações, mas não conseguia fazer o papel dela.
Então, por isso que muitas vezes ela é muito criticada, mas, enfim, né? Tá aí para tentar negociar a questão do comércio, que como envolve dinheiro, sempre envolve muita briga. Tudo bem? Então, aí os países que fazem parte da OMC, né? Em verde, então a grande maioria do mundo. A União Europeia está em azul porque ela faz parte como um bloco, e não como os países individuais. Então é o bloco da União Europeia inteira, também faz parte. Tá? Em amarelo, os países que são observadores, então eles não estão sujeitos às negociações, mas eles acompanham para ver como é que o negócio está indo. Em vermelho, os que não fazem parte. Tudo bem? E aqui a gente tem o G20 e o G7 para fechar. São grupos de países, e aí não fazem parte da ONU não, tá? São grupos de países tipo a OCDE. Eles mesmos criaram esse grupinho, fecharam esse clubinho e ficam lá, tá? E aí não tem como, vou convidar fulano, convidar ciclano. Não. O G20 é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, aí do qual o Brasil faz parte, tudo bem? Então, sempre que eles falam, vai ter uma reunião do G20. As maiores economias do mundo vão lá, se reúnem para discutir diversos assuntos também. Como que eles podem melhorar suas sociedades, questões financeiras, meio ambiente, aquecimento global, assim vai. Então eles conversam lá e tentam achar algum tipo de solução. Geralmente não sai solução nenhuma, né? É aquele tipo de reunião que você vai, dá oi, bom dia, come um salgadinho, volta para casa e não aconteceu nada. E o G7, que é um grupo mais restrito ainda, que aí só reúne as 7 economias mais industrializadas do mundo. E às vezes a Rússia. Tá? A Rússia não está entre as 7 mais industrializadas, mas pela importância política da Rússia, ela acaba sendo convidada às vezes para fazer parte do G7. Tudo bem? Por enquanto, atualmente, ela não está sendo convidada não. O pessoal está meio de olho virado com a Rússia. Mas até 2014 ela era convidada. De 2014 para cá ela está um pouco excluída. Talvez, com algumas mudanças políticas aí, ela até volte a fazer parte. Vamos ver se acontece ou não. O que é super importante, porque a Rússia ela é um grande fornecedor de matéria-prima, tanto para a Europa quanto para o mundo todo. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo e de gás natural. Então ela tem uma importância estratégica muito forte ali. Por isso que o pessoal, apesar de ter uma rixa política com a Rússia muito grande, nunca afastam ela muito, porque ela fornece para a Europa petróleo e gás natural durante o ano todo. Né? Então ela tem uma importância estratégica muito grande. Tá? Então o G20, as maiores economias do mundo, as 20 maiores, o Brasil está aí. G7 são as 7 maiores. Tá? Qual o objetivo? O objetivo principal dos caras é conversar coisas que eles têm em comum. Então, agora, né, vamos dar de exemplo agora, o Irã. O Irã é um país do Oriente Médio, acabou de ter eleição no Irã para presidente, e o cara que ganhou lá, ele é um cara muito apoiador do atual regime do Irã. Então, um regime muito teocrático, né, baseado naquela linha da religião mais extrema, muito seguindo a linha de você botar aquela força regional no Oriente Médio, mostrar a força militar, aquela coisa lá. Então, teve uma eleição no Irã, ganhou um presidente com esse perfil, o G7 se une e fala, como é que a gente pode negociar com esse cara, né? Tem um acordo nuclear com o Irã, como é que a gente pode negociar com o Irã então? Vamos negociar todo mundo junto que dá uma pressionada. Então os objetivos dessas reuniões são justamente lidar com questões políticas que estão acontecendo, questões ambientais, sociais, enfim, para eles lidarem tudo com uma voz só. E aí, claro, é mais fácil eles conseguirem atingir os próprios interesses, tá bom? Para a gente exemplificar aqui a guerra comercial com a China e o que isso pode ter a ver com o G7, G20 e com o Brasil, né? Aqui tem uma sequência de tempo, eu não vou ler para vocês, mas só para ter uma ideia que lá em 2018, quando o Trump assume em 2016, né, ele já começa a ameaçar, mas a partir de 2018, olha só, ele começa a impor taxas maiores em cima de aço e alumínio, e aí a China responde adotando mais 3 bilhões de tarifas em cima dos produtos americanos. Aí o Trump anuncia mais uma tarifa de importação sobre produtos chineses. Trump anuncia mais tarifas sobre a China. Aí a China vai lá e anuncia mais tarifas sobre os Estados Unidos e assim vai. Então esse tipo de guerra comercial que a OMC tenta controlar. Claro que como é China e Estados Unidos brigando,
eles não escutam, né? Se fossem países com menos importância política internacional, talvez ela tivesse mais efeito, mas aqui no caso não. Tudo bem? Então, só para a gente ter uma ideia do que é uma guerra comercial e como a OMC teria que atuar nisso daí. Quando a gente fala em OMC, deixa eu passar aqui. O que isso pode ter a ver com o Brasil? Que impacto isso pode ter no Brasil? Ué, se os Estados Unidos, por exemplo, aumentam a taxa sobre o aço, sobre o ferro, o Brasil ele vende isso para fora, né? O Brasil vende ferro, vende aço. Se os Estados Unidos aumentam a taxa do aço e do ferro para prejudicar a China, na verdade eles prejudicam todo mundo que vende aço e ferro, né? O Brasil vende muita laranja, mas os Estados Unidos produz laranja. Então, se os Estados Unidos aumentam essa taxa para prejudicar a China, vão prejudicar o Brasil também. Então, o Brasil e qualquer outro país que é um exportador, principalmente de matérias-primas, podem sofrer bastante com essas guerras comerciais, tanto com um país contra o outro, quanto com aquelas taxas protecionistas. Tá? Então, eles podem sofrer com o aumento de taxas, a gente não tem nada a ver com a briga deles, mas a gente pode sofrer junto. Tá bom? Queria fechar aqui, pessoal, falando da Organização Mundial da Saúde. Ela, nos últimos tempos, tem sido a organização internacional que mais tem aparecido aí, por causa da questão da pandemia, né? E a gente vê várias vezes aparecendo na TV, de acordo com as diretrizes da OMS, de acordo com as diretrizes da OMS. Isso o Brasil ou qualquer país é obrigado a seguir? Não, não é obrigado. Mas as diretrizes da OMS, elas são, apesar de não serem lei, elas costumam ser obedecidas e seguidas, tá? Porque elas podem ser, inclusive, pré-requisitos para outras aprovações. Então existe, por exemplo, uma aprovação, um selo que as cidades podem ganhar de turismo seguro. Né? Isso é agora, turismo seguro durante a pandemia. Então existem mais ou menos umas 300 cidades ao redor do mundo que têm esse selo de turismo seguro. A OMS fala, essa cidade aqui ela é segura para você ir durante a pandemia, vai lá. Pô, isso é ótimo para a economia da cidade, imagina. A OMS fala que a cidade é segura para receber turista. A galera está querendo viajar, vai para onde? Vai para onde esse selo tá lá. Só que para você ganhar o selo da OMS, você precisa obedecer às regras da OMS. Então repara, a OMS não faz a lei, porém ela bota alguns tipos de recursos que faz com que você tenha que obedecer o que ela bota, que ela coloca. Né? Então no Brasil a gente tem algumas cidades que têm esses selos da OMS de turismo. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem lá São Francisco do Sul, uma cidade ali do litoral de Santa Catarina, ela tem esse selo da OMS de turismo seguro. Para ter esse selo tem que seguir as orientações, né? A questão da máscara, a questão dos espaços públicos, o espaçamento, a questão das aglomerações e tudo mais. Não é lei do país, porém é uma diretriz da Organização Mundial da Saúde que vai ter vários reflexos econômicos. Tudo bem? Tem aparecido bastante essa organização por causa da pandemia, porque ela dá diretrizes também para as pesquisas, ela concentra informações sobre o desenvolvimento de vacinas, concentra informações sobre as variantes do vírus, sobre como que o vírus está sendo enfrentado no continente africano, no continente asiático, no continente americano. Então ela concentra informações. Se você quer saber as informações mais atualizadas, onde você vai? Você vai lá. Então por isso que ela está aparecendo bastante. Ela centraliza informações e depois distribui. Tudo bem? É o papel das organizações supranacionais. Beleza, pessoal? Maravilha. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Então lá a tarefa 8 tem 3 perguntas. A primeira fala sobre a questão de como os estados nacionais, né, ou seja, os países, como eles perdem um pouco de independência para as organizações internacionais. Você tem que escrever, tá? Como isso acontece. A segunda fala da Organização Mundial do Comércio, por que tem uma charge lá, né, que é um menininho em cima de uma tartaruga, então por que existem essas críticas à OMS, porque ela é tão criticada, e qual é a importância dela, o que ela faz. E a terceira fala sobre protecionismo. Os países que são produtores de matéria-prima
e como é que eles podem sofrer com esse tipo de protecionismo. Aí vocês têm que lembrar lá da Divisão Internacional do Trabalho, que vocês vão lembrar, bom, quais eram os países que produzem matéria-prima mais, né? Onde é que eles estão, como é que esses países são. Geralmente os países eles são aqueles que têm a mão de obra mais barata, que tem aquela parte social mais frágil. Então como é que eles podem sofrer com taxas protecionistas muito altas? O que isso pode acarretar, né? Então aí vai misturar um pouquinho com o que a gente viu na semana passada. Tudo bem? Maravilha, então. Maravilha. É isso aí. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente fica por aqui. Ok, professor. Certo, Sara. Tudo bem, Marinal? Ok, professor. Então, a pergunta 1, então, essa que você colocou, então, que responde, na verdade, aqui ela vai falar mais da empresa da globalização, vai falar mais dessas organizações que comandam isso, né? Isso. Você vai falar nela dessas organizações que tiram um pouco do poder do país. De que maneira elas tiram esse poder? Com as decisões coletivas. Né? Então a decisão é coletiva, muitas vezes o país ele tem que seguir por mais que ele não concorde. Se ele estivesse sozinho, ele ia decidir de um jeito diferente. Como ele não está sozinho, ele segue essa diretriz coletiva. Então ele acaba, entre aspas, perdendo um pouco da independência dele. Né? Porque ele tem que fazer uma coisa que ele não queria. Mas ele faz porque ele faz parte do grupo. Tá? Então essa resposta tem que ir nessa direção aí. Tudo bem? Tanto faz se for um acordo comercial, militar, enfim, não importa. Se o país não queria muito fazer, mas ele tem que fazer, então ele perdeu um pouquinho daquela liberdade dele em prol daquele coletivo de países. Tá bom? Entendi. E a 2, então, na verdade, a 2 seriam mais duas questões dentro de uma única pergunta, né? Em cima dessa chart teria mais duas perguntas, né? Isso. A 2 são duas perguntas mesmo. Deixa eu abrir aqui, porque agora de cabeça eu não vou... Mas eu tô aqui na pasta dela já. Eu tô aqui na pasta só para eu lembrar da pergunta certinha. Já abri aqui. Deixa eu ver então. Nossa questão 2. Aqui, abriu, né? Isso, né? Na verdade, eu falei que são 3 questões porque a 2 divide em A e B, né? Mas tá aqui, a 2 tem a charge para você falar, explicar o que motiva a crítica da imagem, né? E a crítica pode se estender para outras organizações internacionais. Então, dei um exemplo. Então, realmente, na 2A é como se fossem 2 perguntas, né? Explicar por que a charge diz que a OMC é muito devagar, tá igual a tartaruga, e se você consegue estender essa crítica para outras organizações. Você consegue imaginar alguma outra organização internacional, ou dessas que a gente falou, ou outra que você conhece, que também ela não consegue agir tão rápido quanto deveria por causa de algum tipo de trava que existe, uma trava política, algum país que não se interessa e atrasa o serviço? Por exemplo, a OMS, consegue imaginar alguma coisa assim? Né? Então são 2 perguntas dentro da letra A mesmo, e aí a letra B, que é pensando lá na DIT, né, na Divisão Internacional do Trabalho, que maneira o protecionismo pode prejudicar os países exportadores de commodities. O que são as commodities? São essas matérias-primas. São as coisas ligadas ao setor primário, ligadas à natureza, né? Então são produtos da agricultura, produtos de mineração. Então são esses produtos que vão lá para as indústrias para serem industrializados fora do Brasil, por exemplo. Tá bom? Então isso são commodities. São os produtos mais básicos que são exportados. Então, como é que os países que exportam esses produtos mais básicos podem se prejudicar ainda mais, né, por causa das taxas de protecionismo? Tudo bem? Então, essa aí seria a terceira questão que ainda faz parte da 2. Tá, e essas respostas são respostas curtas ou elas são um pouco mais longas? Essas respostas, espaço que tem aqui, eu vou editar, né? Lógico, eu vou fazer no Word, eu não vou fazer no... Aham. Aí depende do que você quiser escrever, Marinal. Se você conseguir responder aí nessas 5, 6 linhas, tudo bem. Se você quiser passar, não tem problema, tá? Você pode escrever o quanto que você quiser, não tem problema não. Ah, tá. Aí fica à vontade, tá bom? Então tá, professor.
Então tá. Então era essa, minhas questões eram mais essas mesmo. Qualquer dúvida eu mando mensagem. Pode mandar mensagem naquele meu número lá, que é para atender todos os alunos mesmo, então pode ficar à vontade. E qualquer dúvida manda lá, tá bom? E aí depois a gente, para a semana que vem, eu não sei como é que vai ser aquela palestra lá que ia ter hoje, não sei para que data que vai ficar ainda, eles ainda não decidiram a data. Mas se for numa terça-feira, que a gente vai ter aula, a Gabriela pediu para eu deixar vocês participar da palestra. Caso então essa palestra caia numa terça, a aula da terça a gente pode fazer num outro dia, eu posso ver de repor ela em outro momento, tá bom? Só para vocês não ficarem sem aula. Tá ok, professor. Obrigada. Beleza? Boa noite. Pessoal, tchau para vocês, abraço, se cuidem. Obrigada. Boa noite.